o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, não tínhamos por que fechar as escolas, fecha aspas. A declaração foi feita na cerimônia de efetivação de Eduardo Pazuello como ministro da Saúde. Bolsonaro disse também que a decisão foi tirada das mãos do presidente da República. Na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, a questão foi parar na Justiça. Este é o assunto do grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago e Gisele, a nossa pergunta hoje é a seguinte: as escolas deveriam ter permanecido abertas, não deveriam ter fechado, como disse o presidente Bolsonaro? Hoje a introdução é do Tiago Anastácio. Tiago, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. Eu me sinto muito desconfortável em debater sobre temas que ultrapassam qualquer mínimo razoável, porque a pergunta do debate hoje é uma muito simples. O presidente da República disse que não deveríamos ter fechado as escolas. Não é sobre o presente nem sobre o futuro das escolas, não só nos estados, municípios, mas também sobre as observações e indicações que o Ministério da Educação fará. A observação do presidente da República, feita ontem, demonstra o mais absoluto desligamento com a realidade. Com a realidade brasileira, que é muito diferente, porque nós somos um país absurdamente gigantesco. Ele parte de uma premissa mentirosa. Por quê? Uma pessoa com tanto desconhecimento como esse atual presidente da República não conhecer o mínimo da Constituição do país. Vejam um absurdo. O presidente da República não conhece a Constituição da República, porque só não conhecendo a Constituição para se afirmar que o poder foi retirado das mãos dele. Presidente Jair Bolsonaro, o senhor não foi eleito para ser rei, mas para ser presidente da República. E presidentes da República têm obrigações em responder perguntas, em basear-se em estudos científicos, em parar de falar bobagem para camuflar grandes verdades que precisam vir à tona. Então, vamos nos lembrar de uma coisa só. O presidente da República disse que as escolas não deveriam ter fechado. O que teríamos feito com as crianças contaminadas? O que teríamos feito com os professores? Qual seria a estrutura dada aos professores, já que naqueles períodos anteriores ao de agora, quando estávamos no início da pandemia, faltavam insumos, equipamentos de proteção individual. O que teríamos feito e qual desastre maior do que o que temos hoje, porque em breve seremos o país com mais mortes no mundo, quais seriam as consequências disso hoje? A Constituição da República não tira nada da mão do presidente. Ela apenas faz o que todas as constituições democráticas fazem. Delimitam poderes, porque senão teríamos reis e não presidentes. Gisele, sua introdução. Bom dia. A Constituição diz que educação é dever do Estado, direito dos cidadãos. Onde é que está o direito dos cidadãos à educação na atual situação que nós estamos vivendo? Sem dúvida nenhuma, lá em março, no início da pandemia, houve o fechamento das escolas, como houve o fechamento de todas as demais atividades, justamente para que se pudesse entender como iria ser a disseminação do coronavírus. Todos os países do mundo fizeram isso, houve inclusive a orientação da OMS nesse sentido. Porém, estamos em setembro. A situação hoje é completamente diferente. Todos os outros países do mundo já reabriram as suas atividades, já retomaram as aulas, inclusive reconheceram que a retomada da educação é absolutamente fundamental para a garantia das presentes e das futuras gerações. A OMS, a Unicef e a Unesco também já se manifestaram publicamente pela abertura das escolas, para garantir que crianças, que jovens retomem a sua vida nas escolas, não só pelo ensino, mas também por todos os outros aspectos que a escola traz para as crianças. A questão da nutrição, a questão da socialização, a questão da coordenação motora, não só dos aspectos intelectuais. E aqui no Brasil, e especificamente
na cidade de São Paulo, nós estamos mantendo escolas fechadas. O Estado manda abrir os parques temáticos, o Estado desativa os hospitais de campanha porque não há mais risco de segunda onda. E as escolas permanecem fechadas, como se as crianças estivessem todas presas em casa, como se o Brasil estivesse absolutamente ignorando todos esses estudos mais recentes que demonstram que crianças têm baixos índices de contágio, que crianças têm baixos índices de infecção, que a reabertura das escolas não trouxe a segunda onda que era tão temida e que as nossas crianças estão sendo condenadas pela absoluta negligência dos gestores públicos de reabrirem e darem a possibilidade às famílias e às crianças de retomarem gradualmente as suas atividades. Escola é serviço essencial e há uma grande negligência em manter as escolas fechadas. Rafael, eu não vou participar de um debate para dar uma aparência de discordância. O debate, ele nasce principalmente de ideias e de fatos. E essa é a ideia que é proposta. É por isso que não existe nenhum texto pronto aqui, não fica se lendo teleprompter nem nada, né? Eu concordo com o que a Gisele está falando, deixo bem claro. Concordo contigo, porque sei que você concorda comigo que foi muito prudente nós fecharmos as escolas lá atrás. Nós não poderíamos deixar as escolas abertas sem conhecermos o vírus, sem a dinâmica do vírus, conhecendo a dinâmica do vírus, sem insumos de proteção nem nada. Nesse aspecto, concordamos. O presidente da República está totalmente errado, totalmente lastreado em paranoia, porque é um paranoico e, obviamente, um mentiroso público, porque mais importante do que falar é calar quando você é um gestor público. Mas concordo contigo que é hora de pensarmos na reabertura. É claro que sim. Pelo que vi ontem, há apenas uma orientação, e eu sei que a manifestação do senhor presidente da República é muito baseada nessa dicotomia hoje, que já não é mais nem com o PT, né? Jair Bolsonaro e esse novo PSDB de São Paulo, que já não é mais de centro-esquerda, foi para a centro-direita, é muito lastreada no que o Bruno Covas ontem declarou, que as escolas começarão a pensar em abrir em novembro. Estamos no final do ano, ou não abre nada, ou abre tudo. Mas há um inquérito sorológico que indicou que só 16 a 17% das crianças estariam imunes. Ou seja, pode-se abrir? Claro que se pode abrir. Agora, quais são os projetos sanitários para serem exercidos dentro das escolas? Como eles serão implementados? Mas aí nós temos um problema de poder público. Nós temos um problema de poder público que é a ausência de transparência sobre o que vai ser feito. Eu digo que vai acontecer alguma coisa, o meu opositor diz o contrário, e aí eu não preciso explicar o que acontecerá, como acontecerá e quando acontecerá. Okay. Eu fico nessa briga de crianças, uma briga infantil, entre governantes, que em vez de deixarem para fora, deixarem claro o que a população precisa saber, porque eles nos servem. Isso é importante sempre repisar. Nós ficamos assistindo um degladio estúpido, um degladio totalmente despreparado de baixíssimos intelectuais sobre o tema. Eu queria só passar uma pergunta para a Gisele. Gisele, agora em novembro nós temos eleições municipais, né? Em última instância, a decisão de retomar o calendário escolar ou não cabe ao prefeito. Em São Paulo, por exemplo, o maior estado do país, o governo estadual autorizou a retomada das aulas, mas cabe a cada prefeitura decidir como fazer, quando fazer. A prefeitura da capital, que tem a maior rede do país, municipal, 2,5 milhões, disse o seguinte: extracurricular talvez volte em outubro. A gente vai saber disso mais tarde, hoje na hora do almoço. O currículo normal, talvez em novembro, em alguma data que a gente ainda não sabe qual é, depende desse inquérito, segundo a prefeitura, a que o Tiago se referiu. A questão eleitoral, o primeiro turno da eleição é no dia 15 de novembro. Interfere nesse tipo de decisão?
Sem dúvida que interfere. E a própria decisão do Estado, Rafael, foi uma decisão de autorizar que também fossem retomadas para reforço. Então, não houve até agora a retomada do currículo. Tiago, eu aproveitei a ponderação feita pelo presidente da República, que é uma ponderação relevante. Foi feito um estudo comparativo entre Suécia e Finlândia. A Suécia manteve as escolas abertas, a Finlândia optou pelo fechamento. E esse estudo comparativo concluiu, ao final, que não houve uma grande diferença nos níveis de contaminação da Suécia para a Finlândia no tocante à contaminação dentro do ambiente escolar. Isso porque, justamente, as crianças, confirmando esses outros estudos que já existiam, elas têm esse baixo índice de infecção. Então, qual é a preocupação? A preocupação é com a infecção dos adultos, que também participam da vida escolar. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar essa ponderação do presidente justamente para fazer essa divisão e para debater sobre a manutenção do fechamento das escolas, porque é isso que interessa. Então, o que interessa para nós é saber qual é o futuro dessas crianças, o que vai acontecer com esses professores. Nós temos no Brasil uma série de aspectos distintos que precisamos olhar. Então, primeiramente, no primeiro momento, foram fechadas? Tudo foi fechado no primeiro momento. Nós precisávamos entender, nos protegermos para entender que vírus era esse, qual era a sua dinâmica, o que acontecia. Ao longo do tempo, isso foi sendo compreendido e, a exemplo dos países no mundo que, inclusive, foram contaminados antes, nós fomos recebendo informações e deveríamos ter aproveitado essas informações para, justamente, não mantermos as escolas fechadas. Não há uma defesa de que as crianças voltem compulsoriamente às aulas. Não é isso. Mas as famílias, os professores, os alunos não terem a possibilidade de ir à escola, a possibilidade de ter esse ambiente, um ambiente seguro, um ambiente adotado com todos aqueles protocolos de higiene, para que as crianças possam, então, avançar na aprendizagem, para que as crianças possam se alimentar também, porque nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Há crianças que vão para a escola para se proteger de violência doméstica, há crianças que vão para a escola para se alimentar, não só para a educação. Então, todos esses aspectos é que são relevantes e essa ponderação do presidente é importante na situação atual. É muito triste. Esse é um dos debates mais tristes que a gente fez até hoje. Condenar a educação, condenar essas crianças a ficarem presas fora da escola, porque elas não estão em casa, elas estão em outros ambientes sociais completamente alijadas de qualquer possibilidade de educação. Isso é realmente uma grande negligência dos gestores públicos. É terrível, é deplorável, é muito triste e que nas eleições nós sejamos conscientes disso para fazer o nosso voto. Eu não tenho a menor dúvida, Gisele, que o grande problema brasileiro é a educação. Sempre coloquei aqui. Sim. Não tenho a menor dúvida. Nós temos os piores índices O governo de federal é tão preocupado com isso que o Abraham Weintraub era ministro da Educação até outro dia. Vai vendo a piada que nós vivemos. O presidente da República ele não faz ponderações, ele lança excrementos de ideias, ele é um copista, ele usa frases que muitas vezes ele sequer conhece o sentido delas. Por quê? Caberia também ao governo federal, e essa é a mentira, Gisele, que nós, como advogados, como pessoas do direito, precisamos sempre destruir. Não importa se favorável ou contrário ao governo. Não importa se situação ou oposição. Ninguém tirou poder nenhum da mão do presidente da República. Há uma competência concorrente. Ele pode muito bem trazer diretrizes gerais e estabelecer, a partir dessas diretrizes, métodos de aplicação. Caberá aos governadores e depois abaixo aos prefeitos quando serão aplicadas essas diretrizes gerais, a partir da questão imediata das suas populações. O governo... Perdão, posso só te interromper? Claro. Sem dúvida nenhuma, mas neste caso que nós estamos discutindo aqui especificamente da cidade de São Paulo, o que o presidente pode fazer de concreto para mudar e possibilitar a reabertura das escolas? Não, ele não pode ordenar, porque a competência é concorrente. Na prática não tem solução. Não, pode não ter solução, eu concordo. Mas se houvesse uma diretriz, você seria capaz de criar essa diretriz. Eu também seria. Nós sabemos disso. Uma diretriz funcional vindo do governo federal, passada pelos estados. Os estados também deveriam fazer isso. Os estados até em algum momento tentaram, mas depois abriram as pernas para os discursos políticos. Não vou falar nem de interesses financeiros. Para os discursos políticos, porque o câncer brasileiro é a atuação política eleitoral. Nós já paramos de cuidar dos municípios. Por quê? Porque haverá eleição.
Os prefeitos já estão em eleição. Não importa mais a pandemia, importa vencer o discurso sobre a pandemia. E nós entramos num colapso ético e moral que vai nos assolando. O governo federal poderia ter apresentado, sim, diretrizes gerais, como, por exemplo, estabelecendo dentro da sua rede de ministros, ministro da Comunicação, ministro da Tecnologia, Ministério da Saúde, diretrizes de proteção dos professores, de testagem dos alunos, uma testagem maior. Foi feito? É claro que não. O presidente da República ficou dando cloroquina para EMA. Posso interromper de novo, Thiago? Gisele, desculpa, pode, que hoje eu seguir com o seu caindo raciocínio da agora. cadeira. Esse assunto realmente me incomoda muito. Eu concordo contigo. Thiago, na prática, não resolveria absolutamente nada, infelizmente, porque a competência é do prefeito. Mas aí eu só queria colocar um outro ponto. Você faz bastante a crítica ao governo federal. Eu queria saber onde é que estão todos aqueles Gisele, que estavam... Deixa eu só te interromper. A crítica ao federal, não. Porque... A todos. Sim, sem dúvida. Exatamente. A toda essa cadeia. Esse é o ponto que eu ia colocar. Onde é que estão todas aquelas pessoas, os políticos, as associações, que estavam fazendo discurso há pouco tempo para a extensão do Fundeb, para a prorrogação do Fundeb, para o aumento do valor do Fundeb, defendendo a educação, porque é muito importante, porque precisamos de verba, porque a educação é o futuro do país. Onde é que estão todas essas pessoas? Onde é que estão esses partidos políticos que adoram judicializar tudo para agora efetivamente judicializarem algo que é extremamente relevante, que é a possibilidade das pessoas, das famílias, de terem essa oportunidade de retomarem as aulas. Veja, as escolas fechadas são um problema em todas as dimensões. São um problema para os alunos, um problema para os pais, porque nós não podemos nos esquecer que os pais, muitos desses pais, desempenham funções essenciais, são profissionais da saúde ou de outras áreas de funções essenciais e não têm onde deixar os seus filhos para poderem ir cumprir as suas funções. Tem gente perdendo o emprego porque realmente não tem como ir trabalhar, não tem como fazer teletrabalho e não tem onde deixar também essas crianças. Não estou dizendo que escola é depositário de criança, não é. Mas neste momento e na realidade brasileira, a escola é muito mais do que só o ensino. E ela mantida fechada, ainda temos o problema da divisão das escolas públicas e particulares. Escolas particulares são empresas, elas vão quebrar. Todas essas pessoas que trabalham nessas escolas vão ficar desempregadas. A gente vai ter um impacto direto na economia. Isso sem falar no impacto futuro na economia, porque essas crianças que estão sendo alijadas da escola, elas terão sim um impacto negativo futuro no seu desempenho no mercado de trabalho, nas suas profissões. Foram feitos estudos com crianças na época após Segunda Guerra de como foi o impacto nessas crianças de terem sido retiradas das escolas. E o impacto foi justamente esse. Elas tiveram perdas salariais, elas tiveram perdas cognitivas, elas não conseguiram alcançar o máximo do seu potencial intelectual. Então, todas essas questões são muito importantes e ninguém está dando a devida importância para isso. Eu queria saber onde é que estão todos aqueles que defendem as bandeiras da educação quando querem mais verba e agora silenciam quando é para realmente defender o direito das pessoas de terem a oportunidade de voltarem às escolas, de retomarem os estudos. Condenar as crianças a um ano inteiro sem aula só no Brasil. Todos os outros países do mundo ficaram 60, no máximo 80 dias sem escola e depois retomaram. Retomaram, fecharam de novo, retomaram mais uma vez, foram adotando protocolos. Agora, essa condenação só aconteceu aqui. Péssimos gestores nossos nesse aspecto. Sem dúvida, Gisele, os nossos gestores, do início ao final da linha, são péssimos. Por quê? Nós entramos numa ideia, esse é o grande drama brasileiro, nós entramos numa ideia de que mudaríamos a política com um bando de alienados, de pessoas que não tinham nenhum contato com a realidade. E com a realidade também política, porque a política não é um fim em si mesma, ela é um instrumento. E aí, de repente, chega aos governos, e vou chamar de governos todos, por exemplo, vou usar o exemplo de São Paulo. Políticos todos, né, Thiago? Porque o Congresso também não está fazendo nada. Não, o Congresso não faz. Gisele, você se lembra quando o Bolsonaro foi eleito, o que se dizia do Congresso? O Congresso está renovado. Deu 1 ano e meio, já está todo mundo investigado. Você se lembra do Witzel? Vou apoiar o Bolsonaro. Deu pulinhos quando o sniper arrebentou a cabeça de um ladrão na ponte Rio-Niterói. Daqui a pouco está em cana. Jorge Dória e Joyce Hasselmann também. O Dória, então, com a camisa Bolsodória, falta de ridículo na cara. Porque a renovação é hipócrita.
Existe gente boa já dentro da política e o jovem não é incentivado. O jovem não é incentivado a entrar na política. Por quê? Por causa dos discursos odientos. As pessoas não sabem debater como nós debatemos, minha amiga. Porque nós debatemos ideias. Eu, muitas vezes, saio com a sensação do programa que eu penso, poxa, a Gisele pode estar certa. E creio e espero que um dia você já tenha tido essa sensação. Sem dúvida, não. Porque o debate é esse, a beleza do debate é essa. Você vê, de novo, o problema da falta da educação. Falta da educação. Mas por quê? Sem base, a gente não consegue debater. Só que o que acontece? Nós nunca tivemos projeto de educação no Brasil. Por 1 ano e meio, aquele aloprado político foi o ministro da Educação, Gisele. Se tivesse as ideias dele, não teria problema. Mas qual era o projeto? Esse é o ponto que eu vou repisar sempre na coisa da educação. Qual é o projeto para os professores, para que eles tenham uma condição decente de trabalho, que os proteja da violência, do decréscimo de poder de compra dos salários, para que eles possam se instruir para poder instruir. Nós não temos projeto nenhum de educação no Brasil. E aí, de repente, o que nós encontramos? Nós encontramos um povo que é guiado como gado, e aí existe o gado petista, o bolsonarista, porque nós somos um grande pasteio, tanto que estamos queimando o Pantanal e a Amazônia para que se passe a boiada, como disse o nosso honestão ministro da Economia. E veja o drama que nós temos, veja o drama que nós encontramos. Nós estamos com dramas e realidades muito complicadas para abrir as escolas. Não temos projetos de escolas públicas no Brasil. As privadas vão quebrar. E sabe o que acontece de mais grave? Vão abrir os parques. Tiago, nós vamos agora para os nossos argumentos finais, começando com a Gisele Soares. 1 minuto para você, Gisele. Eu fico me perguntando o que é que fizeram os secretários da Educação desde março até hoje. Porque se as escolas estavam fechadas, todos esses secretários, esses gestores, deveriam estar absolutamente dedicados e enfocados em encontrar formas, em celebrar parcerias para possibilitar a reabertura das escolas, para justamente evitar que as crianças perdessem todo o ano letivo, para evitar a evasão escolar que acabará acontecendo depois de 1 ano, muitas crianças afastadas da escola, toda a exposição a todo tipo de exploração que essas crianças e jovens vão sofrer, toda a negligência que existe e a amputação de possibilidades, de sonhos, de oportunidades, de futuros. O que é que esses secretários de educação ficaram fazendo que não foram buscar soluções? E as soluções para evitar o contágio, para proteger as pessoas, são soluções simples, são soluções de fácil comunicação, de fácil implementação, que sequer são soluções caras. Então, tanto as escolas públicas como as particulares, e as particulares fizeram, em julho as escolas particulares estavam prontas para receber de volta esses alunos. O que fizeram os gestores públicos que não se dedicaram a possibilitar a reabertura e agora seguem empurrando negligentemente essa reabertura para um futuro que não irá acontecer até que termine o ano e condenem essas crianças a ficarem 1 ano inteiro fora da escola, sem ensino, sem socialização, com déficits intelectuais, psicológicos e até mesmo de saúde que não serão possivelmente recuperados no futuro. Tiago Anastácio, 1 minuto. Tiago. Será que nós vamos, enfim, nos preocupar com a educação nesse Brasil? Será que até que, enfim, os professores serão incentivados? Será que conseguiremos, depois desse drama que se chama ano de 2020, professores, alunos e políticos serão exigidos sobre educação? Não sei bem quais são as condições sanitárias. Obviamente, eu não sou um sanitarista para dizer que hoje é seguro abrir as escolas. Estudos existem para todos os gostos. É claro, muitas escolas reabriram, criaram uma disseminação de contágio muito maior e, talvez contrariamente ao que a Gisele disse, é necessário verificar o todo. Sabe-se que as crianças têm uma carga viral muito grande. O vírus não vira a doença, não vira a infecção, mas elas têm uma carga viral muito grande, se torna uma corrente importante de transmissão. Agora, o ponto do debate era um só. O presidente da República queria e deixou claro que a intenção dele era não ter fechado as escolas. Então, parabéns
a todos os que se posicionaram contra isso lá atrás, ao Supremo Tribunal, que apenas disse o óbvio, porque é a competência concorrente. Ainda bem que o sistema de pesos e contrapesos funciona no Brasil, não deixando à mercê de um lunático as políticas de saúde, as políticas de educação, para que ainda possamos ter um mínimo de decência, para que, assim como aconteceu com o vírus, nós tenhamos tempo de discutir a saúde e a educação, que é o que nenhum governo fez até hoje. Tiago, Gisele, muito obrigado. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.